Olá, dando continuidade aos conteúdos desenvolvidos pela disciplina Teoria Geral do Estado, da Faculdade de Direito da Universidade de Santa Cília, período diurno. Hoje nós vamos falar sobre sistemas de governo, vamos falar sobre presidencialismo e parlamentarismo. O presidencialismo é o sistema adotado pelo Brasil. O presidencialismo surgiu quando da Declaração de Independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra e a consolidação do Estado norte-americano, Estados Unidos da América do Norte, que quiseram colocar em prática um modelo diametralmente oposto àquele da antiga metrópole. A Inglaterra era uma monarquia parlamentarista e os Estados Unidos colocaram em prática uma república presidencialista. A grande diferença de se destacar foi a preocupação dos norte-americanos em seguir estritamente o princípio da separação do poder, que via a ser cunhado por Montesquieu e outros teóricos doutrinadores. Então os Estados Unidos vão colocar em prática um sistema que siga rigidamente o princípio da separação dos poderes que nós já vimos em outro momento aqui na nossa disciplina. Os poderes legislativo, executivo e judiciário, independentes e harmônicos, equilibrados entre si, exercendo funções típicas e atípicas, num sistema de freios e contrapesos. Já tivemos oportunidade de ver isso na nossa disciplina, nessa altura do campeonato, você já domina isso com tranquilidade. Mas a verdade é que, diferentemente do que acontece no parlamentarismo, esse princípio da separação do poder estrito que o presidencialismo procura seguir, no parlamentarismo ele acaba não acontecendo. Por quê? Porque o chefe de governo, o primeiro-ministro, ele é extraído de dentro do parlamento. Ele é, no primeiro momento, eleito ao parlamento. Ele é um parlamentar. E ele vai ser extraído para exercer a função de primeiro-ministro, de poder executivo, mas ele não deixa de ser um parlamentar. Aliás, tecnicamente até deixa, mas ele continua muito próximo ao parlamento, prestando contas ao parlamento, todo o seu gabinete constantemente relacionado com o parlamento. Então, no parlamentarismo, não há uma divisão clara de atribuições e missões entre o poder legislativo e o poder executivo. Existe uma mistura, uma relação muito mais próxima do que vai acontecer no presidencialismo. Então essa também é uma característica do presidencialismo. Uma só pessoa, o presidente da República, exerce as funções de chefe de Estado e de chefe de governo, ou seja, ele tem a função de representar Estado protocolarmente, mas ao mesmo tempo exercer as atribuições do poder executivo, governar, executar, administrar. Enquanto que no parlamentarismo, essas funções já vão ser exercidas por duas pessoas. Se nós buscarmos o surgimento do parlamentarismo na Inglaterra, vem exatamente para cunhar a expressão de que o rei reina, mas não governa. O rei, para manter a coroa, para se manter no poder, e importante, se manter no poder, mas já não com uma função de execução, uma função de administração, mas uma função de representação, uma função de reserva moral da nação, do povo, um elemento que liga as aspirações nacionais, o rei concordou em deixar de exercer as funções de poder executivo. Então daí vem o parlamentarismo cunhar a expressão o rei reina, mas não governa. Então no parlamentarismo, a chefia de Estado e a chefia de governo são exercidas por pessoas distintas, O chefe de Estado será o monarca, será o presidente, nós vamos ver agora, e o chefe de governo, o primeiro-ministro, esse que é extraído de dentro do parlamento. Enquanto que no presidencialismo, a função de chefe de Estado e de chefe de governo é exercida por uma pessoa só, o presidente da República. Por que eu falei que no parlamentarismo o chefe de Estado pode ser um monarca ou pode ser um presidente? Porque é importante que nós saibamos que o parlamentarismo ele cabe tanto na forma de governo monarquia, quanto cabe na forma de governo república. Então, ou seja, é possível que haja um parlamentarismo monárquico e um parlamentarismo republicano, a depender
da vontade daquele povo em instituir uma forma de governo monárquica ou republicana, né? O parlamentarismo surgiu na Inglaterra e predomina na Europa. Vejam, a Itália foi uma monarquia até a época das guerras, né? Até Benito Mussolini tomar o poder, fascista, nós já vimos aqui. Mas a verdade é que a Itália erradicou a sua monarquia, não é mais uma monarquia, é uma república parlamentarista. Portugal é uma república parlamentarista. E a Espanha? A Espanha é uma monarquia parlamentarista. E a Inglaterra? Uma monarquia parlamentarista. E o Japão? O Japão é uma monarquia parlamentarista. Então, é possível a gente ver o parlamentarismo acontecer tanto na monarquia quanto na república, sempre com esse jeitão. O chefe de Estado ou vai ser um monarca ou um presidente, a depender se o país é monarquista ou republicano, mas o chefe de governo sempre o primeiro-ministro, extraído de dentro do parlamento para exercer as funções de poder executivo. Então, se no presidencialismo uma só pessoa, o presidente da República, exerce as funções de chefe de Estado e de chefe de governo, no parlamentarismo não, existem duas pessoas para exercer essas duas funções. Outra característica essencial que distingue esses dois modelos, o presidencialismo e o parlamentarismo, é que no presidencialismo não há a possibilidade da responsabilização política dos governantes, né? Ou seja, a partir do momento em que o governante for eleito, por mais que as posturas dele, as medidas dele, as políticas dele sejam antipáticas à vontade popular, não é possível retirá-lo do poder. A única possibilidade de retirada do poder de um presidente eleito pelo voto, de um chefe do Poder Executivo, é através do impeachment. Um impeachment que prescindirá do cometimento de um crime de responsabilidade no curso do mandato. Então, um presidente da República, nós vimos isso recentemente no nosso país, com a presidente Dilma, não tão recentemente, mas muito recentemente com o ex-presidente Collor de Mello, né? Ambos sofreram um processo de impeachment. Mas por quê? Porque cometeram uma conduta antijurídica, uma conduta dita criminosa, crime de responsabilidade, previsto em lei, né? Aí sim é possível instaurar um processo que começa lá na Câmara dos Deputados, né? E depois vai para o Senado, presidido pelo Supremo Tribunal Federal, para que aquele chefe do Executivo saia do poder e possa ficar inelegível por até 5 anos. Mas somente em situações de cometimento de crime é possível que um chefe do Executivo, que um chefe de Estado, um chefe de governo, o presidente da República, no presidencialismo, saia do poder. No parlamentarismo, não. Além da possibilidade do impedimento por conta de questões jurídicas, pelo cometimento de um crime, existe a possibilidade da responsabilização política dos governantes, o que torna o parlamentarismo muito mais suscetível a instabilidades que possam acontecer. Então vamos recapitular. Ocorrem eleições para o parlamento, o chefe de Estado tem a missão de olhar para dentro do parlamento, identificar quem pode receber um voto de confiança daquele parlamento para que passe a exercer a função de primeiro-ministro, de chefe de governo. Quando ele detecta esta pessoa capaz de receber esse voto de confiança dos seus pares, ele então indica solenemente essa pessoa e essa pessoa submetida ao voto dos demais integrantes do parlamento, que se lhe concederem um voto de confiança, lhe colocaram na posição de primeiro-ministro e ele então forma um gabinete de ministros e começa a governar. A questão é, ele pode ser apeado do cargo por questões jurídicas, como nós já vimos, mas também por questões políticas. A qualquer momento o parlamento pode se reunir e aprovar contra aquele primeiro-ministro que havia recebido um voto de confiança, agora um voto de desconfiança.
pode aprovar um voto de desconfiança ou pode, por exemplo, deixar de aprovar um projeto muito relevante para a sociedade, que expõe muito a figura do primeiro-ministro, numa nítida demonstração de desconfiança em relação à política que ele está conduzindo. A desaprovação de um projeto relevante pode ser encarada e sentida como um voto de desconfiança. Então, a qualquer momento pode ser aprovado um voto de desconfiança contra um primeiro-ministro. Diante de um voto de desconfiança contra si, o primeiro-ministro pode renunciar e voltar a ser um parlamentar, como ele foi eleito, inicia-se o processo de indicação de um novo primeiro-ministro pelo chefe de Estado. Ou ele pode, então, tentar convencer o chefe de Estado de que aquele voto de desconfiança recebido no parlamento não representa a verdadeira vontade popular, de que o povo está compreendendo a sua maneira de conduzir a política. Se o chefe de Estado se convencer disso, pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições. E o resultado das novas eleições vai acabar dizendo se de fato o povo estava com o primeiro-ministro ou não. Se estiver, automaticamente ele se mantém no poder. Eu quero também chamar a atenção de você que, então você percebeu já, né, que a possibilidade da responsabilização política demanda no sistema parlamentarismo uma estabilidade política da nação. Não se pode no parlamentarismo fazer política como se faz política muitas vezes no nosso país, na base do toma lá da cá, na base do fisiologismo, em que as pessoas apoiam ou deixam de apoiar por conta de inúmeros interesses pessoais que não são verdadeiramente os interesses da nação, né? O parlamentarismo, como ele possibilita a responsabilização política dos governantes, demanda uma estabilidade maior, daí ele predominar na Europa, que passou por inúmeras guerras, de se destacar as duas maiores do mundo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Como aquele povo já passou por guerra, como aquele povo já viu o seu país ser destruído, dizimado, como aquele povo já passou por situações de ter dinheiro, mas não ter produtos para comprar, né, de ver a economia muitas vezes ruir, aquele povo não brinca de fazer política como nós, latino-americanos, sul-americanos, brincamos muitas vezes de maneira inconsequente, né, fazendo política ao bel prazer. Então, o parlamentarismo ele demanda uma estabilidade política que necessariamente não se vê no presidencialismo, né? No presidencialismo, uma vez eleito, só se ele cometer um crime, ele será apeado do poder. Do contrário, por mais antipáticas que sejam as suas medidas, existe uma tendência natural dele se manter no poder. Quero chamar a atenção de você que nós falamos aqui do voto de confiança, voto de desconfiança do parlamentarismo, falamos a respeito do impeachment que acontece no poder, no presidencialismo, e quero chamar a atenção a figura de um instituto chamado RECAL, que já esteve em vigor em constituições estaduais no Brasil, mas hoje não está em vigor no nosso país, o RECAL, que é a possibilidade de uma espécie de responsabilização política no presidencialismo. Então quero te convidar a ir em busca desse tipo de informação, né? Recentemente a Califórnia, por exemplo, fez um RECAL e retirou um governador recentemente eleito em função de uma quantidade X de assinaturas que foram colhidas no estado inteiro e que denotaram que havia uma insatisfação política muito grande com o então governador do estado da Califórnia. Instituto do RECAL, tá? Não está presente no Brasil, mas é uma possibilidade recente. Basicamente, pessoal, esses são dois modelos. Eu quero só chamar a sua atenção de que a missão do chefe de Estado em indicar o primeiro-ministro se simplifica quando há o sistema do bipartidarismo, quando existem dois partidos hegemônicos no país, né? Então eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, os azuis e os vermelhos. Acontecem eleições para o parlamento, né? Compõe-se aquelas cadeiras, fica fácil para o chefe de Estado olhar para o parlamento e ver se a maioria é azul ou é vermelha, né? E com base nisso, se ele identifica, por exemplo, a maioria é azul, ele vai dialogar com as lideranças do azul para poder ver quem é que pode receber o voto de confiança.
dificilmente um vermelho será indicado para primeiro-ministro. Por quê? Porque os vermelhos sozinhos já não compõem a maioria dentro do parlamento. Dificilmente conseguiriam um voto de confiança. Já os azuis não. Os azuis, como compõem a maioria do parlamento, têm mais facilidade de virem a receber o voto de confiança. O duro é quando existe o pluripartidarismo. Né? Então, o grande exemplo que eu gostaria de te citar e de te convidar para ir procurar saber é a Itália. Né? A Itália adota o pluripartidarismo e, nos últimos tempos, a Itália tem tido muita dificuldade, né? Nas últimas décadas, muita dificuldade na estabilização política, na nomeação do primeiro-ministro e na confiança no governo do primeiro-ministro. Né? A Itália está sempre muito polarizada e dividida. Os partidos, para conseguir o voto de confiança, têm que fazer uma série de costuras, dependendo de minorias, e as minorias se posicionam com muita independência e dizem claramente, olha, eu vou te apoiar para o voto de confiança, mas dependendo do que você fizer quando estiver governando, eu não vou te apoiar. E isso, então, em determinadas votações, aquele que havia concedido o voto de confiança vota contra, isso é tomado como um voto de desconfiança, e a Itália tem se sucedido em episódios de instabilidade política, muitos governos se alternando. Quero finalizar e dizer que no Brasil nós já tivemos o parlamentarismo em pelo menos 2 oportunidades, né, pessoal? Quando o Brasil declara a independência em relação a Portugal, né, em 7 de setembro de 1822, em 1824 o Brasil faz a sua primeira Constituição, outorgada por Dom Pedro I, e nesse período monárquico, até 1889, o Brasil era uma monarquia, ainda que tivesse o poder moderador, adotou o parlamentarismo como sistema de governo, né? E é importante a gente também registrar que esse sistema foi muito exitoso, principalmente durante o Segundo Império, o reinado de Dom Pedro II, né? A partir de 1850 até 1889, o comando do Marquês do Paraná, que foi primeiro-ministro no Brasil, o Brasil galgou uma estabilidade política bastante interessante que permitiu que o país evoluísse bem e as pessoas vivessem em paz. Tá? E depois, já no período republicano, Constituição de 1891 torna o Brasil uma república, né? O Brasil deixa de ser monarquia, se torna uma república e não mais parlamentarismo e agora presidencialista, né? O presidencialismo no Brasil. Mas o parlamentarismo voltaria à cena em 1961 com a renúncia de Jânio Quadros, né? O Jânio foi eleito presidente da República com a maior votação que um político brasileiro havia recebido até então. O Jânio foi eleito presidente. Naquela época se votava para presidente e para vice, né? E o povo votou em chapas opostas. Elegeu o Jânio e elegeu o João Goulart. João Goulart era um político gaúcho de esquerda, a favor de reforma agrária, reformas de base, né? Discursos inflamados. E o Jânio, um político conservador populista de direita, o homem da vassourinha, do PTB, né? O Jânio renuncia, foi o primeiro presidente do Brasil que tomou posse em Brasília, a capital havia saído do Rio de Janeiro, né? E Jânio renuncia, ao que tudo indica, a história nos conta, acreditando que voltaria nos braços do povo, mas o povo acabou não querendo o Jânio Quadros, ele se exilou, foi para a Inglaterra, e aí João Goulart, havia uma resistência muito grande contra João Goulart. Nós estamos falando de um período de Guerra Fria, né, pessoal? Polarização. Cuba já havia feito a sua revolução e se tornado comunista do lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não deixou João Goulart tomar o poder no Brasil. Houve uma resistência da parte dos 3 chefes dos poderes armados do Brasil, Exército, Marinha e Aeronáutica, e construiu-se uma solução, muita pressão política, principalmente Leonel Brizola, que era governador do estado do Rio Grande do Sul, né, fez muita força, e João Goulart, então, assumiu a presidência do Brasil, mas adotando-se o parlamentarismo, foi feita uma emenda à Constituição de 1946, né, e João Goulart, então, se tornou um presidente, mas houve, então, o parlamentarismo, houveram primeiros ministros. Eu quero destacar a figura do Tancredo Neves, que chegou a ser primeiro-ministro do Brasil durante um determinado tempo. Logo depois esse modelo caiu,
né? E também logo depois, em 1964, em 31 de março de 64, os militares tomaram o poder no Brasil e governaram com mão de ferro até 84, 85, 86, quando foi feita a abertura e a volta à redemocratização do Brasil. Então, o Brasil teve essas duas experiências parlamentaristas, tá? Durante o Império, na vigência da Constituição de 1824, e depois um brevíssimo período em 61, a partir de 61 até 62 e tal, foram 17 meses, alguma coisa assim, pouco mais de um ano de experiência parlamentarista no Brasil, tá bom? Quero chamar a atenção também, para finalizar esse nosso encontro, que na Constituição Federal de 1988, previu-se que em 1993 os brasileiros iriam às urnas num plebiscito para manifestarem a sua vontade no que diz respeito à forma de governo e sistema de governo. Eu me lembro dessas eleições de 93, todo mundo foi para as urnas para poder dizer se o Brasil deveria ser uma república ou deveria voltar a ser uma monarquia. E se o Brasil deveria ser presidencialista ou parlamentarista. Né? Então existem esses vídeos no YouTube das campanhas que foram feitas na época. A Rede Globo exercia um poder enorme, não tinha YouTube, não tinha internet, né? A Globo efetivamente convencia o povo, né? Haviam pouquíssimos canais de televisão, a população era fissurada em novela, e artistas da Globo foram contratados para fazer campanha pró-parlamentarismo, pró-presidencialismo. Eu me lembro de campanhas dos monarquistas brasileiros a favor da monarquia, argumentando por que a monarquia era melhor que a república. E em 1993 a vontade popular ratificou aquilo que já estava na Constituição de 88 e que vinha desde a Constituição de 1891. Né? O Brasil, uma república presidencialista como é hoje, e você já sabe então sobre a impossibilidade da responsabilização política dos governantes. O governante no Brasil, para cair, depende de cometer um crime de responsabilidade num processo de julgamento chamado impeachment. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima oportunidade.